Olá, você que nos escuta, esse é o Vida Intelectual, o seu podcast que acredita que uma vida bem vivida é aprender, aprender e aprender cada vez mais. Estamos aqui direto do estúdio do BRM Podcasts, essa iniciativa da Apex Partners em conjunto com o Mendonça e Machado Advogados. Meu nome é Gustavo Martins, eu sou advogado, sócio do Mendonça e Machado Advogados e sou o host aqui do podcast. Queria fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Primeiro ao Laboratórios Tomasi, que está aí entre os 10 maiores laboratórios de análises clínicas do país, e a loja Friends, que ajudou a gente na decoração desse estúdio. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, Caio Viana. Caio é gerente de e-commerce no grupo Atacadão Autopeças. Caio tem mestrado em administração de empresas com foco em cultura organizacional e valores organizacionais. Obrigado por aceitar o convite para a gente bater um papo aí hoje, Caio. Obrigado a você pelo convite, meu irmão. Prazer estar aqui. Bom demais. O artigo que a gente vai falar hoje é um artigo chamado Gerenciando a Si Mesmo. Ele é um artigo que ele foi publicado a primeira vez em 99 e ele é de autoria do Peter Drucker, né, que foi considerado aí o pai da administração ou da gestão moderna, sendo o mais reconhecido dos pensadores quando fala sobre os efeitos da globalização na economia em geral e em particular nas organizações. E é legal que ele sempre falava que a administração é muito mais uma ciência sobre pessoas do que sobre qualquer outra coisa. Esse artigo que a gente vai falar hoje, ele é um dos 10 artigos que compõem a edição Gerenciando a Si Mesmo, que a editora da Harvard, eles têm 2 grupos, né, de livros principais que eles publicam ali, que uns livros com as pegadas práticas, um que eu até ganhei de presente seu de uma vez, te dei um de presente, que ele é um livro mais curtinho, né, que ele é com uma pegada muito prática sobre... Negociações eficazes. Isso, tem negociações eficazes, tem apresentações de alto impacto, arte de dar feedback, tem alguns muito legais assim. E eles têm o que é essa edição do livro, que ele é um conjunto de 10 melhores artigos da Harvard sobre um determinado assunto. Então tem um sobre estratégia, tem vários, tem um que é sobre gestão, que traz o nome Gerenciando a Si Mesmo, que é inclusive o nome do artigo que a gente vai conversar aqui hoje. Então, só para deixar mais clara essa conversa toda, existe o livro Gerenciando a Si Mesmo, que é um conjunto de 10 artigos, e um dos artigos dentro desse livro é o Gerenciando a Si Mesmo, que tem o mesmo nome, que é o que a gente vai falar aqui hoje. A ideia central do artigo é levar o leitor a fazer um exercício de reflexão sobre o ponto de vista de gestão, mas da própria vida, né? Muito mais do que olhar para a gestão do negócio, mas olhar como que você, enquanto indivíduo, se encaixa ali na organização, que, apesar de parecer algo um pouco mais batido, são exercícios que ele provoca que eu, de fato, nunca tinha parado para fazer antes. Não sei como é que foi sua experiência, mas eu, de fato, nunca tinha parado para fazer os exercícios que ele propõe. E o primeiro grande bloco que ele traz no artigo é quais são os meus pontos fortes, né? Ele fala que a maioria das pessoas acha que sabe aquilo que faz bem, mas que, na verdade, elas acham... É muito mais fácil a pessoa saber aquilo que ela não faz bem do que aquilo que ela faz bem. Uhum. Que geralmente há uma confusão ali e que, de fato, as pessoas só conseguem ter um bom desempenho com base nos seus pontos fortes, naquilo que elas sabem fazer bem feito. Você lembra, em algum momento da sua vida, que você achou que era bom em alguma coisa e o resultado mostrou o contrário, ou vice-versa, uma vez que você achou que era ruim em alguma coisa e o resultado mostrou que você era muito bom? Bem, primeiro falar do Peter Drucker, que é um cara que excelente, né? Um cara lúcido, um cara humano, mas ao mesmo tempo extremamente pragmático. Sim. Nasceu em 1909, então o século inteiro ele pôde observar grandes crises, guerras, enfim, e sempre trazendo bastante humanidade para a área da administração. Então acho que é talvez o grande da nossa área. Né? Legal. Sobre pontos fortes, que eu acho assim, você entender a sua força, é interessante você separar a vida por facetas, assim, né? Então, você, como profissional, você tem forças e fraquezas que não necessariamente são as forças e fraquezas que você tem como filho, ou como Sim. amigo, ou como... Então, é interessante você recortar para que você entenda melhor. Profissionalmente, foram várias, assim, né? Eu tenho um perfil um pouco intenso de querer resolver, de querer fazer, e o começo da minha vida profissional foi de muita cabeçada mesmo, porque... Você acha que as coisas precisam ser no seu tempo, você acredita que as coisas precisam ser feitas com as ferramentas que você acha que são as corretas. É difícil você centralizar, porque as pessoas não vão no seu ritmo. E aí até uma espécie de arrogância juvenil, assim, né? Você achar que você pode fazer as coisas sozinho. Então eu tomei muita pancada mesmo. Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi que é
eu preciso entender de gente e eu preciso aprender a delegar. Eu preciso ter indicadores claros na minha mão para que eu possa cobrar, porque eu não consigo fazer tudo e nunca vou conseguir fazer tudo. Então, assim, isso foi um ponto muito fraco meu, assim, né? De não conseguir centralizar. E a outra, eu acho que é uma certa teimosia de algumas coisas que eu via que estava dando errado e eu permanecia e eu tentava para fazer dar certo, porque eu não achava que tinha que ser desse jeito. E aí as coisas, alguns projetos foram pior do que poderiam ser se eu soubesse assumir o passivo, entendeu? Legal. Cara, uma coisa que ele fala que é bacana sobre você identificar os seus pontos fortes, ele fala fazer uma análise de feedback, né? Ele propõe que sempre que você vai tomar uma decisão, você anote num caderninho em algum lugar o porquê que você tomou aquela decisão, qual o resultado que você esperava daquela decisão, e que depois ali em 9, 12 meses você volte para comparar se os resultados que você pretendia realmente foram alcançados. Quando você fala dessas cabeçadas que você deu, desses problemas que você identificou, você fez algum exercício nesse sentido? Foi algo mais de memória mesmo, de ver a realidade diferente do que você esperava? Eu acho que foi muito um exercício de olhar para trás mesmo, né? Sim. Na época, assim, não tanto. Hoje os erros são outros. Hoje é muito mais um erro olhando hoje, né? Um excesso de ferramentas, um excesso de possibilidades, um excesso de conhecimentos que são possíveis. Então você nunca sabe se você está escolhendo as ferramentas corretas, se o conhecimento que você está fazendo é o que está na vanguarda, se é aquilo que você precisa utilizar. Então, no começo foram uns, hoje são outros. Mas uma coisa interessante dessa análise de feedback, eu estava vendo um podcast da filha do Amir Klink, se eu não me engano o nome dela é Tamara Klink, né? E aí perguntaram o que você estava no meio do... Eu acho que ela foi pro Alasca, ou foi pra Groenlândia, não sei. Mas ela passou um ano sozinha no meio do Alasca e perguntou qual que é o único objeto que você gostaria de ter, que você acha que era necessário ter. Ela falou assim, um diário. Olha só. Então, assim, a ideia de você escrever e de você colocar os seus sentimentos e de você colocar as suas expectativas faz com que você consiga refletir. Porque a pessoa que escreveu e que gerou todas essas expectativas e colocou no papel não é a mesma depois do processo. Sim. Então você olhar para trás e fazer esse exercício, eu acho que é o que ele consegue, é o que ele colocou como ferramenta para você encontrar sua força, né? Sim. Então eu acho realmente muito útil você colocar no papel todos os seus projetos, as áreas, dividir o projeto em partes, colocar os marcos dentro do processo, né? Então, assim, até a data tal eu preciso de estar dessa forma, na data 2 eu preciso estar dessa forma, na data 3. E você medir o que deu certo, o que deu errado, quais foram aonde que fluiu e aonde que emperrou, quais foram os sofrimentos e quais foram as alegrias nesse processo. Eu acho que é aí que você consegue entender aonde é mais tranquilo para você performar, onde você consegue performar com mais tranquilidade e onde é sofrido. Sim. Uma coisa legal também é quando você faz esse exercício, você consegue identificar o erro mais cedo também, né? Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que quando você não consegue medir, você não consegue gerenciar, né? Então é impossível gerenciar aquilo que não se mede. E errar não é o problema, né? Desde que você consiga errar rápido e corrigir o rumo o mais rápido possível. Se você não tá medindo, não tá com as expectativas alinhadas e desenhadas ali, você não vai conseguir fazer esse exercício. Quem fala que errar é um problema é gente que não faz. Sim. Normalmente essa pessoa ela não executa, ela não gerencia. É uma pessoa que tá parada, porque o erro faz parte do processo. Assim, Sim. O dia a dia é tomada de bastante erro e acerto. Faz parte. Perfeito. Cara, e curioso que ele fala muito sobre... Ele traz essa perspectiva nesse tópico do artigo de que é muito melhor você potencializar aquilo que você é bom do que você tentar corrigir suas fraquezas. Você concorda com essa premissa dele? Eu concordo porque eu tenho a certeza de que nada é feito sozinho, né? Então, a partir do momento que você está seguro daquilo que você faz, você está seguro daquilo que você é, você está seguro daquilo que você pode entregar, você consegue trabalhar você consegue convergir com as pessoas que estão ao seu lado, com as equipes, de uma maneira muito mais tranquila, com o ego muito menos afetado,
com uma maneira muito mais pragmática de querer resolver e de saber que aquilo ali é algo, é o melhor que você pode dar. Então, assim, eu acho que o nível de ansiedade diminui bastante. O estresse numa equipe que tá todo mundo fazendo aquilo, não é aquilo que gosta, tá? Sim. Não é aquilo que gosta. Mas é aquilo que é forte para fazer, é a maior competência que tem para fazer. Porque mesmo na sua maior competência, vão ter dias que você vai odiar fazer aquilo. Sim, de fato. Entendeu? Há uma confusão, mas eu acho que quando você tá fazendo algo que você sabe que, pô, é isso aqui que eu sou bom. Nisso aqui eu performo. E aí tem um outro movimento, né? À medida que você escolhe o que você sabe fazer, necessariamente você também está entendendo o que você não sabe fazer. Então, você vira uma peça de quebra-cabeça. Fala, ó, aqui dá pra... Sim. Vamos convergir pra... Eu concordo com tudo que você trouxe. O que eu fiquei refletindo muito quando ele fala disso, né? De que, cara, é melhor você potencializar seus pontos fortes do que remediar as fraquezas. É que quando a gente para fazer um exercício rápido aqui, hipotético. Eu tenho uma pessoa que tecnicamente ela é muito boa, mas ela é desorganizada, não consegue cumprir prazo, não chega no horário e etc. Às vezes, na posição de liderança, quando me deparo com alguma situação dessa, eu me preocupo muito mais em tentar corrigir esses comportamentos da pessoa do que, de fato, querer que ela continue sendo cada vez mais técnica, entendeu? E foi nesse ponto que quando eu comecei a ler, eu comecei a refletir, ainda não cheguei a um consenso. Concordo muito com o que você trouxe, de que, de fato, a pessoa performa melhor naquilo que ela tem segurança de fazer e tudo mais. Mas eu fiquei nesse dilema de até onde também eu não preciso corrigir algumas fraquezas, sabe? Eu acho que tem algumas confusões assim que a gente precisa tratar. O fato, algumas coisas, elas precisam ser feitas. A vida adulta ela é feita de coisas que você precisa fazer. Sim. A vida adulta não é você só fazer aquilo que você gosta ou aquilo que você nasceu para fazer. Isso não faz muito sentido. Então hoje existe uma certa confusão. Mas eu não sou técnico. Aí, por não ser técnico, eu vou chegar atrasado, eu não vou cumprir as minhas obrigações, não faz sentido. Isso é o básico, entendeu? Uhum. Eu acho que é essa a confusão. Perfeito. Então, assim... Então é uma coisa muito interessante, assim, porque para trabalhar em equipe, o que eu percebo você precisa abrir mão pro coletivo. Então, existem coisas que, se colocar em risco o coletivo, o fato de você estar bem não importa, né? Então, eu sou uma pessoa, vou dar um exemplo assim, eu sou uma pessoa geniosa. Qualquer coisa que você fala comigo, eu choro, eu fico mal, então eu não vou ter uma cultura de feedback na minha equipe porque uma pessoa da minha equipe não pode receber feedback. Ela precisa acertar. Mas o meu perfil é esse. Não importa se o seu perfil é esse. Não importa. Eu sou uma pessoa muito técnica, eu não converso com ninguém, não dou bom dia, não dou boa tarde, não boa noite. Então agora a nossa equipe não vai ter uma cortesia, Educação básica, né? Não vai ter uma educação básica porque o Alecrim nasceu desse jeito. Então, assim, não faz sentido. Então, existem algo básico que precisa ser colocado e algo coletivo. Uhum. E aí as individualidades precisam ser respeitadas, mas dentro de um coletivo. Sim, sim. É legal porque assim, quando a gente olha algumas coisas mais, vou chamar talvez de básicas de gestão, que você vai olhar, tem, sei lá, ciclo PDCA, SWOT, etc., coisa que a gente sempre faz na perspectiva empresarial, né? Você sempre olha para o negócio para fazer esse exercício, e olhar para o indivíduo para fazer esse exercício era algo que eu nunca tinha cogitado sequer fazer, né? Você olha para a ferramenta, você acha que ela só se aplica ali para a empresa, né? E se você pudesse dar uma dica prática para alguém que está, enfim, começando a carreira e quer ajudar, quer identificar ali no que ele faz bem e o que ele não faz, o que você diria? Resolva o problema. Resolva o problema que você gosta, resolva o problema que você não gosta. E aí você... Traça uma linha. Até você ganhar o direito de escolher os problemas que você quer resolver, entendeu? Sim. Mas resolva o problema. O começo da carreira é você resolver o problema. Vai entendendo seus limites, vai entendendo aonde que você pode chegar, como que você pode chegar, mas porque se você não resolver problemas dentro de empresa, a experiência que eu tive, você não ganha o direito de ser ouvido e você não ganha o direito de ter o seu espaço, entendeu? Oportunidade é problema a ser resolvido. Sim. Então, o que eu falo,
o que eu vou falar pro meu filho e o que todo mundo que me pergunta, eu falo e falo pra minha equipe, que tem muita gente de 20, 22 anos. Resolva o problema. Ah, mas é porque a empresa poderia... Não, se a empresa tivesse perfeita, você não estava aqui. Resolva o problema. Então, assim, aí você vai escalando, entendeu? Cada passo na sua carreira são projetos que você consegue fazer, são problemas diários que você consegue resolver. E assim, você vai ficando mais forte, né, cara? Você começa a resolver um problema repetidamente, daqui a pouco isso aí já não deixa de ser problema. Isso aí já é seu café da manhã, entendeu? Perfeito. Cara, e passando por um segundo bloco dentro do artigo, né? Ele provoca muito o leitor a pensar como que você performa melhor. E aqui ele vai quebrar isso em várias pílulazinhas. Mas ele fala que poucas pessoas sabem de fato como fazer as coisas. A maioria de nós nem se atenta para o fato de que pessoas diferentes trabalham, desempenham e se motivam de formas diferentes. Às vezes acha que é jogar uma pessoa naquela posição e ela vai sair fazendo porque talvez é muito básico ou porque qualquer um daria conta, né? E ele ressalta que traços comuns de personalidade geralmente determinam o desempenho da pessoa. E aí a primeira provocação que ele faz pare para pensar se você é um leitor ou se você é um ouvinte. Uhum. E aí ele conta o caso do Eisenhower, que enquanto ele era comandante supremo das forças aliadas na Europa, ele era o queridinho da imprensa. As coletivas dele eram extremamente famosas, porque ele sempre era muito estiloso no jeito de falar, tinha um domínio completo ali da situação, e que depois de 10 anos, os mesmos jornalistas que admiravam ele começaram a desprezar ele, porque ele nunca respondia as perguntas que eram feitas e ele divagava sobre coisas que não eram aquilo que estava sendo perguntado, né? E aí o autor aborda o que mudou nesse tempo. E aí ele fala que o que mudou é que enquanto ele era comandante das Forças Armadas, os assessores deles garantiam que todas as perguntas que a imprensa fosse fazer viessem escritas. E aí ele tinha tempo não só de ler e entender de fato a pergunta, como também preparar uma resposta, né? Ou seja, ele conclui ali dizendo que Eisenhower, na verdade, ele só não sabia que ele era um leitor e que ele era um não ouvinte, né? Uhum. Então, só para exemplificar aí na história de Eisenhower, que algumas pessoas aprendem e conseguem prestar mais atenção ouvindo e outras lendo, algumas das duas coisas. Você já se pegou em alguma situação que você percebeu que você estava processando mal alguma informação porque o canal de comunicação não era o mais adequado para você? Assim, você... Eu fiquei pensando muito quando eu li essa parte, porque eu não conseguia aplicar, né, para mim, assim, quando eu li essa parte do artigo. O que eu consegui inferir para mim foi o seguinte: quando eu vou tentar resolver algo a longo prazo, a médio prazo, ou algo que precisa, aí realmente eu preciso de ler, eu preciso de entender, até ter segurança da tomada de decisão que eu estou tomando. Agora, os 5 minutos, que é problema para você resolver em 5 minutos, eu sou ouvinte. Sim. Pode parecer óbvio o que eu tô falando, mas foi a única inferência que eu consegui fazer. Então, assim, eu sou um ouvinte para problemas de 5 minutos. Agora, eu não consigo... Se alguém virar para mim e falar, resolve tal coisa pro mês que vem, ou estabelece isso... Aí eu falo, não, manda tudo por escrito. Mas não sei se todo mundo é assim, talvez seja. Eu acho... Cara, na verdade não são. E aí eu vou trazer um caso que você vai talvez entender um pouco melhor. Acho que a perspectiva, pelo menos foi o caso que me veio na cabeça logo que eu li esse artigo, mas talvez o seu incômodo seja porque você é tanto leitor quanto ouvinte, tá? Eu peguei refletindo muito sobre isso, pode parecer presunçoso, mas pelo que eu te conheço, eu acho que seja essas duas coisas sim. Mas tem gente que não consegue, cara. Eu até gravei um episódio uma vez com o Frank, um episódio muito bom. O Frank ele é psicólogo, ele é amigaço nosso, um cara sensacional. E aí eu fui conversar com ele, falei, cara, eu tô com uma pessoa na minha equipe, bicho, que eu falo, a pessoa diz que entendeu, e quando ela vai me entregar o trabalho pronto, cara, tava tudo errado. Eu falei, A, B, C, o trabalho vem E, F, G, sabe? Vem um negócio sem pé nem cabeça. E tipo assim, enquanto eu tô explicando, a pessoa tá ali interagindo, prestando atenção, olhando pra minha cara, me ouvindo, balançando a cabeça, entendendo tudo, na hora de entrega tudo errado. Aí ele virou e falou, cara, faz o exercício de depois que você explicar pra essa pessoa o que é pra ela fazer, pra ela te explicar de volta. Eu testei isso uma vez, eu falei A, B, C, o cara virou pra mim e falou D, E e F. Eu falei, não é possível. Eu acabei de explicar exatamente o que era pra fazer diferente e tal. E aí eu não lembro quem foi que falou isso comigo, não sei se foi o próprio Frank, mas falou, cara, troca a abordagem, manda um e-mail pra esse cara. Eu comecei a mandar e-mail. Eu mandava e-mail escrito A, B e C, o trabalho vinha A, B e C. Não sei por que isso acontece, mas de fato quando eu li isso nesse artigo, me veio essa pessoa na cara, assim, sabe? Cara, você chega lá, você fala, você explica, o cara não consegue reter a informação.
Eu não sei se é uma questão de memória, de fato, isso não é algo que ele aborda no artigo, mas eu acho que a pegada que ele quer dizer é muito nesse sentido, de você tentar identificar como que quando você se comunica com a pessoa, qual é a forma que vai gerar mais resultado para ela. Eu acho que mais do que isso, é você ter a consciência de que você, independente de onde você estiver, sendo subordinado ou sendo líder, você precisa conseguir mapear as pessoas com quem você trabalha, entendeu? Sim. Faz parte do seu trabalho mapear. Sim, com certeza. Porque, assim, a quantidade de gente que acha que foi passada para trás, que foi traída, que o pessoal está fazendo jogo contra, que ninguém consegue, por conta de falha de comunicação, é um absurdo. Sim. E é a falta de você tentar entender o mecanismo, o sistema da equipe, né? Então, assim, fulano é dessa forma. Sim. Então, com ele, eu tenho que dar um feedback 1 a 1, não posso dar um feedback... Então, assim, você tem que saber jogar o jogo. Né? Sim, sim. E, cara, sei que teve uma vida acadêmica mais marcante aí. Durante o mestrado, você acha que essa diferença faz algum sentido? Porque no mestrado, geralmente, você tem muita leitura, você tem meio que um método mais voltado para a parte de escrita, né, talvez, do que só uma discussão em sala de aula. Eu sei que, pelo que eu acompanho das pessoas que fazem, o volume de leitura é muito intenso. Você acha que isso, de certa forma, influenciou no seu aprendizado, usar mais uma coisa do que outra? O mestrado, eu acho que quando você vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso, você já começa a entender um pouco isso. E o mestrado, e segundo a minha orientadora, o doutorado é que muda completamente a tua cabeça. Mas, assim, o primeiro aprendizado que você tem na vida acadêmica é de que a sua opinião não vale muita coisa, para não falar nada. Então, assim, você mostra com o que a ciência fala sobre determinado assunto. Você usa um método para se chegar num conhecimento. Depois que você prova a relevância, você usa um método e apresenta os resultados. Então, a tua opinião não vale muita coisa. Então, isso já é um puta de um aprendizado. A gente vive querendo... minha opinião é A, B, C, eu tenho a verdade. Então, assim, uma outra coisa que a escrita, que a leitura ajuda muito, é que você precisa entender a perspectiva de quem está escrevendo. Quando você está lendo um artigo científico, você precisa entender a escola, de onde o cara veio, você precisa entender o background dele. Então, assim, você aprende a ler de verdade, né? Você aprende a ler e a tentar mapear a intenção do cara que está escrevendo. Sim. E você aprende a escrever. Assim, meu orientador falou assim, a professora Maria Luísa Mendes Teixeira, eu acho que é, de longe, a pessoa mais inteligente com quem eu tive contato de trocar, assim. Ela falava, nenhuma vírgula pode estar aí se não tiver um objetivo claro. Então, assim, quando você começa a entrar para a vida acadêmica, a experiência que eu tive é que ela te aumenta a capacidade em diversas frentes, assim, né? A sua dissertação, a sua tese, eu acho que é o menos importante. Esse processo, no meu caso, foi o mais valioso. Legal. Cara, isso é muito curioso, porque, de fato, quando você pensa na capacidade das pessoas de lerem e interpretarem o que está sendo dito, por mais que pareça uma coisa básica que todo mundo devia saber fazer, cara... Se fosse, a gente não tava onde tá, né? Exatamente. Exatamente. Cara, isso é muito, muito curioso, cara. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, assim. Falei, cara, será que a gente faz alguma coisa enquanto escritório que se preocupe com isso? Eu lembrei do caso dessa pessoa que trabalhava com a gente. E tem uma outra coisa que eu me toquei que a gente faz também hoje, muito por pedido de um dos sócios, que era, quando a gente vai fazer reunião mensal de resultado, cara, a apresentação de 30 slides com, enfim, tudo que a gente quer olhar mês a mês ali dentro do nosso planejamento estratégico e objetivos enquanto empresa. E é engraçado porque na reunião, cara, para mim sempre foi super tranquilo de chegar ali, ver o dado, entender, interpretar, discutir. Só que tem um sócio nosso que ele gosta, cara, ele quer ver antes, porque na cabeça dele ele vai conseguir trabalhar melhor o que ele quer expor se ele tiver mais tempo para ler com calma, ver as informações ali, além de só no momento da reunião, né? Não sei se exatamente isso se encaixaria no exemplo também de se a pessoa ela é uma ouvinte ou se ela é uma leitora, mas eu me lembrei desse exemplo, de assim, um exercício básico que a gente pratica de compartilhar antes, coisa que já está pronta antes da reunião mesmo,
pra galera ler e se ambientar, mas que pra uma pessoa específica faz uma diferença muito grande, né? Um desafio que eu tenho, assim, e eu tento vencer esse desafio todos os dias, é você ter um ambiente onde você ouve, mas você não pode ser um divã como gestor, entendeu? Sim, com Então, certeza. assim, um sócio do escritório, como você disse, pede o documento antes. Mas será que todos os advogados e todos os funcionários têm essa liberdade de se entender e de demandar para performar melhor? Beleza. Só que também não dá para ficar fazendo... Também não é creche, entendeu? Sim, sim. Esse é Onde você traça a linha, né? Esse é o paradoxo mesmo. Você fala, preciso encontrar um equilíbrio de ser uma organização que ouve, que faz performar melhor, que respeita a individualidade depois do coletivo. Esse para mim é o que eu penso. Mas também não dá para ficar fazendo a vontade de todo mundo, senão vira não performa. Bagunça. Entendeu? Porque o meu objetivo é claro, é um. Sim. E isso é curioso, cara, porque assim, a perspectiva, pelo menos do que eu interpretei do que ele fala, é muito sobre a capacidade que a pessoa tem de absorver a informação, né? Se ela absorve a informação melhor quando essa informação ela vem oral ou quando ela vem escrita. Então, assim, eu super entendo esse ponto que você falou de a gente tentar entender se a pessoa tem a liberdade de pedir ou de questionar ou de entender o que para ela faz mais sentido. Mas eu acho que isso é um passo depois desse entendimento, né? Assim, pô, entendi que pra mim é melhor A ou B, deixa eu pedir. Você precisa ensinar que existe A e B também. Exatamente, esse é o ponto. Entendi. Porque assim, o que eu fiz de começar a mandar e-mail pra aquela pessoa que eu dei o exemplo, foi muito mais por uma sugestão de alguém que falou comigo, falou, cara, tenta mandar um e-mail, ver se vai ficar mais fácil pra ela. Mas até então eu não tinha parado para pensar que talvez fosse porque aquela pessoa ela interpreta melhor lendo, ela consegue entender as coisas melhor lendo do que ouvindo, entendeu? Isso é muito curioso. E um próximo ponto que ele fala é que, além de qual é o melhor canal para você receber a informação, qual é a melhor forma que você usa para reter a informação também, né? Ele conta um outro exemplo muito legal que ele fala, ele traz a história de Beethoven, né? Pô, Beethoven dispensa aí apresentações, mas ele fala que Beethoven deixou para trás uma quantidade enorme de cadernos com esboço das composições que ele queria fazer. E uma vez ele foi questionado porque ele afirmou que nunca olhava para esses cadernos e esses esboços. E aí uma pessoa perguntou para ele, por que você guarda esses cadernos já que você não consulta, não olha? E ele respondeu e falou, cara, se eu não anotar imediatamente, eu esqueço o que eu acabei de compor. Mas se eu colocar num caderno uma vez, eu guardo para sempre, nunca mais preciso olhar para o caderno. E aí o que ele tenta mais trazer nesse segundo bloco, na minha leitura, é que as pessoas, além delas terem um canal de comunicação que elas vão conseguir extrair melhor as informações, seja escrito, seja oral, que é o que a gente estava falando aqui até agora, existe um outro conjunto de ações que essa pessoa pode fazer para guardar melhor aquela informação. E ele dá alguns exemplos dentro do artigo. Ele fala que pode ser conversando, pode ser escrevendo, pode ser explicando. Ele fala que existem pelo menos meia dúzia aí de maneiras diferentes para fazer isso. Você já parou para pensar ou tentou identificar qual é a forma que você aprende mais? Fazendo. Eu acho que, assim, gostaria de que fosse assim para todo mundo. Sim. Eu realmente acho que fazer... Porque se você ficar pensando muito sobre algo, isso te tira uma pessoa que não consegue pensar em diversas frentes, não faz sentido, melhor fazer. Sim. Agora, a pessoa que consegue pensar e analisar diversas frentes, ela paralisa, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que você precisa começar no simples, fazendo e ir aprendendo, entendeu? Pô, isso aqui dá pra fazer melhor, faço melhor. Isso aqui dá pra fazer melhor, faço melhor. Sim. Mas no sentido de guardar uma informação, por exemplo, você fez um projeto, você tem ali um bloquinho de lições aprendidas, coisas de erros e acertos. Como é que você faz para que aquilo fique internalizado em você? Eu não tenho interesse nenhum de guardar informação que não seja prática pra mim, entendeu? Sim. Assim, mas isso é uma coisa muito pessoal, assim. Se eu ficar guardando muitas informações... Eu sinto que eu não vou... Não tá sendo útil, né? Eu não vou ser produtivo, entendeu? Eu vou ficar pensando um monte de coisas e a produção mesmo eu não vou conseguir botar na prática, eu não vou colocar a mão na massa. Então, assim, mas agora até falando das fraquezas. Porque isso é uma fraqueza que eu tenho.
né? Se eu ficar analisando muito, pensando muito e imaginando possíveis cenários, eu paraliso. Sim. Então, assim, é um jeito de eu fazer comigo mesmo, não acumular muita informação, ir aprendendo na prática, ir analisando na prática, ir buscando informações para resolver problemas na prática, e aí eu vou crescendo e vou evoluindo, entendeu? Sim. Eu fiquei pensando sobre isso também na minha perspectiva, e eu lembrei de uma coisa que eu adorava fazer, cara. Quando tinha época de prova na faculdade, eu estudava em casa sozinho, eu adorava escrever para aprender, sempre fui um cara de escrever para aprender. Tipo assim, eu tô lendo, enquanto eu lia o artigo aqui, eu tinha um caderninho do lado que eu ia anotando as principais ideias, que depois eu ia, enfim, transportar, fazer roteiro, sempre gostei muito de anotar as coisas. Não era de anotar excesso. Tinha aluno de faculdade que o professor falava, cara, anotava vírgula a vírgula que o professor falava, mas eu gostava de anotar coisas que para mim eram principais naquilo que estava sendo dito, então eu sempre fiz esse exercício de tentar estratificar enquanto a conversa acontecia o que era importante, mas eu sempre tinha o hábito de escrever. E uma outra coisa que eu fazia também, que era que eu ia mais cedo para a faculdade, para ensinar o que eu tinha aprendido pra galera da minha sala que tava lá estudando para aprender. Fazer. Cara, isso acho que era o que mais me fazia aprender e assimilar o conteúdo de uma prova, por exemplo, era quando eu ia lá ensinar a galera que tava estudando também. Assim, aí diversas as consequências positivas de você ensinar, né? Sim. Porque assim, as dúvidas das pessoas que você não tinha chegam até você, você precisa ser o mais didático possível. E é paralelo. Quanto mais didático você mais profundo você tem naquele conhecimento. Sim, perfeito. Então, assim, isso é fazer pra mim, entendeu? Perfeito. Vai você ficar analisando, mas vai cair isso na prova. Não, beleza, tem uma demanda ali, o pessoal tá precisando de aprender, eu vou ensinar. E aí você se colocou, fez, tenho certeza que suas notas eram boas. eram boas. Mas eu lembrei disso, cara, porque eu achei muito curioso, que são 2 hábitos que eu tenho que eu nunca tinha parado pra me atentar, assim. Hoje, inclusive, eu ando com um caderninho do lado pra anotar as coisas. Foi até um outro livro, o livro que dá nome ao podcast, que o livro chama Vida Intelectual. E aí ele fala sobre a importância de você ter isso meio que como uma válvula de escape, às vezes, para uns pensamentos que você tem e que de certa forma, podem fazer algum sentido para você. E eu vejo que, enfim, eu ando com um caderninho do lado aqui, quando eu penso em alguma coisa, pensamento do nada, assim, igual quando você entra no banho, que você fala, cara, o melhor momento para você pensar nas coisas o banho é um deles. Aí você olha assim e fala, cara, eu podia fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E de vez em quando começava a vir muito pensamento desse, muita coisa para resolver e etc., isso de certa forma gerava uma ansiedade assim da quantidade de coisas que eu tinha que parar para fazer e resolver. E eu comecei a botar no caderninho, assim, não só coisas que eu tenho a fazer, mas ideias, enfim, qualquer coisa que eu pensasse ali, isso de certa forma me ajuda óbvio, é muita informação ali, depois eu preciso sentar e ver e gastar um tempo com aquilo ali, mas eu senti que me ajuda tanto a não esquecer das coisas que eu anotei ali, que aí quando eu volto, às vezes eu já fiz, mas me deu aquele alívio do tipo, isso não vai passar sem algum controle mínimo, sabe? Que é outra coisa que me dava muita agonia no escritório. Hoje lá no escritório, uma das minhas funções do ponto de vista de gestão é coordenar os processos e sistemas do escritório. E isso começou porque quando eu entrei no escritório, o escritório tinha poucas pessoas, e a interface era direta ali. Eu era estagiário, eu lidava com sócios que hoje são meus sócios. E era volume de demanda, cara. Tipo assim, passava na minha frente e falava, tem isso pra fazer. Passava, tem aquilo pra fazer. Passava, tem aquilo pra fazer. E eu sentia que tinha tanta coisa pra fazer que não tava em lugar nenhum, que aquilo me dava uma ansiedade e eu ficava mais preocupado em não perder, não deixar de fazer alguma coisa do que, às vezes, com a qualidade do que eu tava entregando. E aí foi onde a gente começou a implementar o primeiro sistema de controle de projetos e processos internos do escritório, assim. Então eu, enfim, lembrei dessas 2 coisas também pela necessidade, às vezes, de escrita e como uma forma que eu, de novo, é muito pessoal, mas a forma que eu uso para conseguir armazenar as informações que eu acho mais relevantes ali. E aí você vai melhorando, cara, porque assim, à medida que você começa a analisar suas próprias ideias, assim, você vai ficando expert nisso. Você vai entendendo o que é uma ideia boa, o que é uma ideia ruim. E você vai se testando. E é nesse teste que você vai ficando cada vez melhor. Sim, né? perfeito. Então, assim, tanto a curadoria das suas ideias vai melhorando, quanto o nível das suas ideias vai melhorando. Então, assim,
talvez isso seja realmente gerenciar a si mesmo. Você tá gerenciando as suas ideias, o que você acredita. E aí, quando no outro dia você olha para aquilo, você fala assim, pô, mas isso aqui não faz tanto sentido. Sim. E aí você vai melhorando. Que de certa forma é o PDCA também, né? Que você planeja, faz, checa, ajusta e vai corrigindo a rota ali. Um outro ponto que ele traz também para você fazer esse exercício pessoal é saber se você é um cara que trabalha bem em equipe ou se você é um cara que trabalha melhor sozinho, né? Enfim, a pergunta aqui já é muito clara, mas você já chegou a reparar em algum momento na sua carreira se você é mais produtivo dependendo dos outros para fazer as coisas ou se, de certa forma, trabalhar sozinho para você é melhor? Óbvio que a função que você exerce muda muito isso também, né? Assim, se você é subordinado ou se você tá numa posição de liderança. Mas eu digo assim, dentro daquele trabalho que, excluindo o trabalho de gerir pessoas, dentro daquilo que o Caio precisa sentar e fazer. Eu vou traçar um paralelo aqui. Eu acho que independente se você performa melhor num ambiente sem ninguém ou num ambiente com gente, que talvez seja isso que provoca esse antagonismo, mas eu acho que você precisa trabalhar pensando em gente. Sim, sem dúvida. Sempre. Então, assim, você é um advogado, e você, enfim, você vai tratar de uma situação, você precisa pensar no juiz que vai ler, você precisa pensar no outro advogado, você precisa pensar no seu cliente, você precisa pensar nas possibilidades, você precisa pensar nos recursos da tua equipe, quem que vai fazer aquilo ali junto com você. Então, assim, eu dei um exemplo desse tamanho, mas que são aí o quê? 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas? Eu, no e-commerce, eu vou começar a fazer, eu preciso pensar se o estoque vai conseguir embalar e entregar aquilo que eu estou vendendo, se o meu anúncio, eu vou conseguir fazer os anúncios da maneira que precisa ser feito. Então, assim, sempre eu tenho que pensar na cadeia total de completa. pessoas. Uhum. Eu posso estar trabalhando na minha casa, sozinho, eu e minha música. Mas sempre tenha a perspectiva de que o seu trabalho é para alguém. Sim. Então, se você resolver o trabalho, se o seu trabalho resolver o problema ou facilitar a vida de alguém, o seu trabalho está sendo bem feito, entendeu? Porque essa coisa de, eu gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de... legal. Eu acho que tem um monte de gente que trabalha muito melhor sozinho mesmo. Tem gente que trabalha melhor de casa do que... O que não dá é você trabalhar com um muro sem enxergar o outro, porque aí para mim o seu trabalho está sendo aquém daquilo que poderia ser, entendeu? Perfeito. Isso é legal, porque assim, eu já reparei que para aquilo que eu preciso fazer e entregar, que é aquilo que começa e termina em mim dentro de uma cadeia de produção lá no escritório, que são poucas coisas, mas tem algumas outras ainda que às vezes pela complexidade, pelo relacionamento com o cliente ou pelo prazo que precisa ser feito, eu não delego, eu pego, sento e faço. Essas coisas eu faço de manhã. E aí eu separo minha rotina. Eu faço, óbvio, sempre que possível, mas eu faço home office pela manhã, almoço e vou pro escritório. Porque aí de manhã eu consigo tentar botar aquilo que só depende de mim para começar e acabar. Eu sinto que eu rendo mais sozinho do que num ambiente com muita gente. Mas de fato eu sei que a equipe precisa de mim para uma porrada de coisa à tarde. Eu sei que tem um monte de coisa para eu delegar e que é muito mais fácil eu fazer isso perto deles do que longe. Sim. Então eu sempre tento separar minha rotina e dividir, né, entre fazer aquelas coisas que dependem muito de mim, que eu preciso dar muito foco e atenção de manhã, e aí só à tarde ir pro escritório. E assim, tem atividades que você só consegue fazer em grupo. Sim, perfeito. Atividades criativas, por exemplo, você pode fazer sozinho, mas o resultado final, uma parte precisa ser a validação em equipe para você entender se aquele criativo seu chega do jeito que precisa chegar, entendeu? Sim. Enfim. E tem um outro cuidado também que a gente precisa ter com isso, que é o fato de você não achar que você vai dar conta do mundo também. Porque às vezes você ter uma clareza muito grande de que você trabalha melhor sozinho te impede de delegar, te impede de assumir mais responsabilidades. Teve até um outro artigo legal que a gente gravou um episódio também, que é um artigo lá de Harvard também, que é um artigo que fala com quem que tá o mico, com quem que tá o macaco, né? Que ele fala muito em resumo, ele fala do dilema que os gestores têm de conseguir delegar tarefas. E aí um dos pontos que às vezes atrapalha isso é a sensação de que você vai fazer melhor aquilo do que se você delegar, né? Então, assim, é um exercício muito de, poxa, se eu sentar sozinho,
em volta do meu muro aqui e fizer o trabalho todo sozinho, vai ficar muito melhor, às vezes vai me dar menos dor de cabeça do que se eu tiver que delegar e corrigir, né? Só que isso, de fato, impede crescimento, impede que você consiga assumir cada vez mais coisa, porque, de fato, o dia de todo mundo só tem 24 horas. Mas quando você coloca o muro também, assim, pra mim é batata. Quando uma pessoa começa a falar assim, eu tô fazendo no meu tempo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma, você pode ter certeza que vai dar 1 mês, 2 meses, você encontra essa pessoa de novo, essa pessoa tá com olheira. Sim. Por quê? Se ela não tá respeitando o tempo das pessoas, não tá entendendo para quem ela tá entregando, a qualidade tá de acordo com a qualidade dela e não do outro, cara, ela vai começar a ser perturbada. Sim. O cliente vai começar a entrar em contato, reclamando. O chefe, o parceiro. Então, assim, o melhor jeito de você conseguir, até as pessoas que trabalham sozinhas, o melhor jeito de você conseguir trabalhar em paz é você pensando em como a sua entrega está sendo feita. No tempo que a sua entrega está sendo feita. Isso precisa olhar para o outro, entendeu? Sim. Não é um discurso humanoide, humanista do tipo mole. Uhum. Não é. Mas é um discurso de produção mesmo, né? De ser produtivo. Sim, com certeza. Cara, e no e-commerce lá, cara, que você tem até um pouco do que você falou, mas assim, você tem áreas que são muito analíticas, áreas que são muito criativas. Você consegue dividir e equilibrar esses perfis entre, às vezes, momentos de mais isolamento para você, sei lá, analisar os resultados, pensar em alguma coisa, e do outro lado ali a parte de criativo, que precisa, de fato, preciso saber se esse meu anúncio aqui, ele vai chamar a atenção do jeito que devia, e como que você tem enxergado isso aí, não só do ponto de vista pessoal, mas também com ferramentas, IA e por aí vai. O e-commerce, todo mundo fala que o e-commerce ele precisa ser muito rápido, né? Sim. Mas o e-commerce ele também não aceita muito erro, né? As vendas pela internet, assim, o Mercado Livre, que é um marketplace que a gente usa bastante, não sei nem, mas pode falar. Pode falar. O Mercado Livre, que é um marketplace que a gente usa bastante, então assim, você erra, sua relevância vai lá para baixo. Seus anúncios não aparecem se você não for uma loja que entrega, entendeu? Então você não pode errar. Você não pode anunciar errado, você não pode embalar errado, você tem que fazer tudo perfeito e rápido. Sim. Então, os meus dias de semana são dias bem intensos, assim, né? Onde eu analiso sempre no celular, vejo o número de vendas, vejo os anúncios. Eu vejo você abrindo toda hora um dashboard ali. Vejo os anúncios que estão performando melhor, que estão tendo visita, mas não estão tendo venda, ou os anúncios que estão tendo venda, mas não tem tanta visita. Aí eu tenho que colocar os ads em cima dessas matemáticas assim. Mas aí no final de semana eu paro e faço, e desenho, entendeu? E aí eu passo as demandas para a semana para minha equipe. Perfeito. E aí para minha equipe, assim, tem uma parte da equipe que é uma parte de um pessoal mais... Eu vou usar uma palavra que pode ser pejorativa, mas não é. É um pessoal mais burocrático, é atendimento ao cliente. Sim. Que é o cara que olha minuciosamente os detalhes do anúncio, que vê se a gente está embalando certo. E eu tenho um cara que é rato de tecnologia e ele que movimenta. Eu preciso equilibrar. Entendeu? Sim. E aí tem um pessoal do estoque que eu preciso estar sempre junto. Eu preciso ver se estão embalando correto, se estão colocando certo. Então, assim, fazer a roda girar, entendeu? Sim. Cara, então, isso é um ponto legal, né? Porque, de fato, na posição de liderança, você precisa saber botar as pessoas certas no lugar certo. Né? Hoje, dentro das minhas forças, hoje o que eu decidi na minha carreira focar é saber de pessoas e saber de processos. Entendeu? Eu preciso ser um cara que desenha bem os processos, que entende quais são os indicadores que eu preciso entender de cada etapa desse processo que eu preciso medir. E eu preciso ler muito bem as pessoas para colocar as pessoas certas. E se eu errar, eu preciso trocar rápido. Sim. Entendeu? Sem tudo da melhor forma possível, tudo de forma muito tranquila, porque eu acho que um ambiente bom de trabalhar é o ambiente mais produtivo. Entendeu? Perfeito. Cara, um outro ponto que ele traz aqui também é enxergar se a pessoa ela tem um perfil mais de tomador de decisão ou um perfil mais consultivo, né? E o exemplo que ele dá, que é um exemplo que eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para refletir a respeito, ele fala que os cargos mais altos de companhia exigem um tomador de decisões mais difíceis e que esse tomador de decisões fortes geralmente coloca alguém que ele confia na segunda posição como seu conselheiro, uma relação de presidente e vice-presidente, por exemplo, de uma companhia grande. E que ainda que a pessoa que está ali na segunda posição, se destaque muito
como um conselheiro e etc., nas ideias e nas estruturas que ele leva para frente, ele dificilmente terá sucesso assumindo a posição número 1. Essa é uma frase do próprio autor. Então, assim, em resumo, ele fala que existem pessoas que vão saber dar conselho, mas vai ter pessoa que vai ter medo de tomar a decisão, né? E aí ele fala que é importante você desenhar esses 2 perfis, traçar esses 2 perfis nas pessoas que você se relaciona. Hoje, você se vê mais como um tomador de decisão ou como um conselheiro? E se isso sempre foi assim ou se você percebeu isso mudando ao longo do tempo? Cara, hoje, no meu trabalho, dentro do escopo do meu trabalho, eu sou um tomador de decisão. Eu já sabia da resposta. Tomador de decisão. Preciso ser um tomador de decisão. Eu preciso tomar decisão rápido. Então, assim, eu tenho pra mim que as minhas decisões elas já estão escolhidas. Só precisa aparecer A ou B, mas eu já tenho que saber se é A ou B. Então, sim. Se eu não souber, se eu ficar na dúvida, então, assim, eu preciso já já aumentar o meu escopo de trabalho, porque eu preciso já saber. Eu preciso estar direcionado, entendeu? A minha estratégia já precisa me guiar. Sim. Agora, em relação a conselho, eu acho que é muito mais uma fase, né? À medida que eu for crescendo, eu vai chegar num ponto onde eu vou ser mais conselheiro mesmo, onde eu vou verificar e vou tomar decisão, assim, as decisões maiores, mas no processo, no dia a dia, vai ser muito mais de aconselhamento, vai ser muito mais de ir guiando, e aí se a coisa não der certo, eu tomar decisões maiores, assim. E eu fiquei pensando também nesse exercício, né, olhando para dentro do escritório e tentando desenhar perfil ali, mas eu acho que a grande reflexão que ele tenta provocar é que às vezes tem pessoas que têm medo de tomar decisão. Não é nem no sentido de talvez dificuldade ou falta de informação, mas assim, cara, pessoa que você fala assim, cara, do exemplo mais básico, sei lá, vai ali e compra alguma coisa na esquina, aí o cara volta e fala, pô, mas eu vou gastar o dinheiro do escritório, vou ter que pedir o reembolso, eu vou estar comprando a coisa certa, não vou estar comprando a coisa certa. Que existem pessoas que têm esse perfil, mas se você perguntar para ela, qual é a melhor coisa que eu posso comprar para trazer para um lanche da tarde? Ele vai te responder na hora, né? Então acho que fazendo um paralelo bem simplificado, assim, é mais uma linha também de desenhar esse perfil, né? O que eu vou falar é bem clichê, eu já devo ter ouvido isso umas 300 vezes, mas se você não tomar decisão, você já tá tomando uma decisão. Com certeza. Então, assim, eu tomo decisão. Eu sempre fui dessa forma, assim, né? Trazendo um pouco pra mim, eu sempre fui dessa forma. Sempre fui de escolher um lado e de ir por esse lado, entendeu? Então, nunca foi difícil pra mim. Uhum. O difícil às vezes eu preciso me policiar. Que muitas vezes você não é o tomador de decisão. Né? Sim, a decisão não é sua, mas já tá tomada, né? Mas assim, às vezes você não é o tomador de decisão. Sim. Muitas vezes você não tá no papel de definir como as coisas estão, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes tem alguém mais motivado que você, às vezes tem alguém com mais competência que você, às vezes tem alguém com uma perspectiva mais ajustada para aquela demanda do que você. Então, assim, você saber... Não, beleza, ele tá certo. Vamos fazer por ele porque ele tá certo. Isso assim... Você tomar decisão quando você não deve é tão ruim quanto você não tomar decisão quando você precisa. Quando você precisa. O erro é o mesmo. Com certeza. E aí um próximo ponto que ele traz aqui é quais são os seus valores, né? Ele fala que trabalhar em uma organização que o sistema de valores é inaceitável e incompatível com o seu, condena tanto a pessoa à frustração quanto ao baixo desempenho. Inclusive tem um livro muito legal, cara, chamado Good Profit também, que é um livro do Charles Koch, que dentre as lições principais do livro, uma que ele fala é contrate gente que tem alinhamento de valores, se preocupe mais com alinhamento de valores do que com alinhamento técnico, porque o valor você não ensina, técnico você ensina, né? Então ele faz esse exercício. Você já viveu alguma experiência, Caio, em que seus valores pessoais entraram em conflito ali com os valores da organização ou, enfim, dentro do ponto de vista profissional? Assim, eu vou tentar falar bem superficialmente o que são os valores. Né? Valores são uma pessoa tomou uma decisão. Vou dar um exemplo. Numa selva tem um grupo de pessoas, aí esse grupo de pessoas tenta caçar de manhã e dá errado num dia. Aí no outro dia caça de noite e dá certo.
E aí depois, no outro dia, caça de noite, dá certo. Depois caça de noite, dá certo de novo. É uma crença tão enraizada de que caçar de noite, vira uma crença enraizada de que caçar de noite é o correto e que caçar de manhã é errado. São tomadas de decisões que deram certo repetidamente e que todo mundo num grupo, e aí pode ser empresa, família ou você mesmo, você olha para aquilo e fala assim, esse é o correto. E o que não tá, e o que não é isso é errado. É bem simplista o que eu tô falando. Sim. Mas é mais ou menos isso. Parte daí, né? Parte daí. Você tem uma questão de sobrevivência, tem uma questão de tudo. Então, assim, vou dar um exemplo. Você trabalha numa instituição onde os líderes, as pessoas que tomaram a decisão desde o início da empresa, sempre foram pessoas que fizeram parcerias estratégicas com clientes. Dava desconto, às vezes, quando precisava. E aí, sabe, aquela camaradagem entre empresa e cliente, tem um monte assim. E que chega longe, tá? Um monte de empresa que chega longe assim. Aí você entra nessa empresa. E para você é um cara extremamente matemático. Deu lucro, não deu, não deu. E aí a empresa começa a ser, aí você começa a falar, pô, essa empresa é muito boazinha, pô, essa empresa vai quebrar, essa empresa não dá certo. Sim. Aí você vai falar para as grandes lideranças, os caras falam assim, cara, mas desde sempre essa empresa funciona desse jeito. Lá atrás essa empresa foi dessa forma. Aí vira entra um consultor nessa empresa e fala assim, ó, esse cliente aqui, pô, não tá dando lucro, não tá dando certo. Aí a dona ou o dono fala, pô, mas isso aí é o seu Chiquinho, que começou comigo lá atrás, e blá, blá, blá. Eu tô dando um exemplo, tá? Sim, sim. Se você entra, ou como consultor, ou como funcionário, e você percebe isso como uma empresa mole, como uma empresa que não tá valorizando o coletivo, porque vai quebrar, uma empresa que está se arriscando por causa do outro, ou porque você não confia no outro mesmo, é um drive seu. Você fala, cara, tá fazendo isso pelo outro e ele nunca faria isso de volta. Você já criou um conflito. E aí você pode colocar isso em diversas outras áreas. Assim, né? Você tem uma galera, por exemplo, um banco de investimento. A gente está num banco de investimento. Você tem um drive de que você precisa ganhar dinheiro a todo custo. Aí você entra num banco e o banco pensa muito claramente a longo prazo. Quem é o cliente, quem a gente vai investir, como a gente vai investir, se a gente vai investir, quem são as pessoas. Aí vira um cara e fala assim, não, cara, mas vai dar dinheiro amanhã. Mas a cultura do banco é outra. Sim. É a longo prazo, é criar legado. E aí os discursos, você tem cinismo, você tem deboche, aí você tem picuinha, porque os valores não estão alinhados. Entendeu? Então, assim, eu já tive vários. E muitas vezes o desajuste estava da minha parte. Eu queria que a coisa fosse rápida demais, vamos resolver. E a pessoa, não, cara, calma. Não é desse jeito. Então, assim, eu acho que o tempo inteiro isso não é uma questão de eventos, assim, teve uma situação. Não, eu acho que é Sim. dia a dia o ajuste entre a organização e você precisa Sim. ocorrer, entendeu? Esse exemplo que você deu é o exemplo que a gente mais encontra na atuação de planejamento sucessório e patrimonial. Às vezes a empresa longeva, o pai está querendo passar o bastão para os filhos e o filho está doido para fazer do jeito que o pai nunca fez, e Exato. É sempre um embate que acontece assim. Mas eu acho que tem um desafio também, tem uma outra metáfora muito legal, que é a metáfora dos macacos, né? Tinha uma jaula, não sei se já ouviu essa história, botaram um grupo de 5 macacos da raça A dentro de uma jaula, tinha uma escada no meio dessa jaula e uma banana pendurada lá em cima. Toda vez que o macaco tentava subir na escada para pegar a banana, todos os macacos da jaula tomavam choque. E isso acontecia todas as vezes ali por um mês. Depois eles pegaram e começaram a trocar os macacos um a um e tiraram as coleiras de choque. Então eu tinha 4 macacos da raça A, um macaco da raça B. O macaco da raça B entrava, ele nunca tinha tomado choque, ele tentava subir a escada. Antes dele chegar na escada, os outros macacos estavam batendo nele. No sentido de que já esperavam que fossem tomar o choque caso ele subisse. Até que eles trocaram todos os macacos da jaula. Eu tinha 5 macacos que nunca tinham tomado choque e nenhum deles subia a escada. Né? Então, assim, também uma metáfora no sentido também de você tentar enxergar às vezes o porquê que aquela coisa é feita daquele jeito, às vezes porquê que você tem aquela cultura, porque às vezes realmente é hora de mudar também, né? Então, tem uma coisa que a gente precisa ter humildade, sim. Sim. Se uma pessoa defende uma posição,
aquela posição já deu muita coisa para aquela pessoa. Sim. Sempre. Você vira para um senhor e fala assim, cara, mas você precisa mudar e tal. Se ele bater o pé e falar, não, eu quero desse jeito, é porque na cabeça dele é aquilo que funciona, entendeu? Sim. Então, é um trabalho árduo você explicar que as coisas já não estão mais daquele jeito, porque na cabeça dele ele tem certeza que aquilo ali é o correto, entendeu? Sim. A gente acha que... Eu vejo muita gente falando, pô, mas é burro, pô, não tem lógica, não faz sentido. Sempre tem sentido. Uhum. Se você partir do ponto de que não tem sentido, você está partindo do ponto errado, entendeu? A estratégia de convencimento, você sempre tem... Ou a pessoa está com alguma agenda, uma agenda dupla, mas nesse sentido que a gente está falando de sucessão, de liderança da empresa que defende um modelo, é porque ela realmente acredita que aquele modelo é o correto. Entendeu? Sim. Tem uma história legal também que a gente vivenciou sobre isso. A primeira vez que o escritório pegou e fez um exercício de entender quais eram os nossos valores enquanto pessoas, como isso refletia no escritório. E a gente escreveu isso na parede, tipo assim, botou no papel e apresentou para a equipe. Teve um advogado, cara, amigaço meu até hoje, a gente tem uma relação maravilhosa. Ele olhou e falou, cara, entendo, parabéns que vocês fizeram isso, não é para mim. E pediu para sair do escritório. Não tinha problema nenhum de relacionamento, não tinha, conflito nenhum. O cara até hoje tem uma amizade muito, muito legal com ele, um cara querido demais. Mas eu achei engraçado, porque quando ele fala disso, né, de que quando os valores entram em conflito, de certa forma a pessoa vai acabar ali frustrada e com baixo desempenho. Eu lembrei desse caso também, que antes de qualquer frustração, de qualquer coisa, cara, juro, a gente apresentou num dia, no outro ele foi lá e pediu Mas isso demissão. É muito bom. Sim, mostra o nível de maturidade gigantesco dele, e no final do dia todo mundo saiu ganhando. E aí uma última pergunta sobre isso, na sua pesquisa acadêmica lá sobre valores organizacionais, o que você achou que foram os achados mais relevantes ali sobre valores que influenciam a cultura e o desempenho? Então, na verdade, o meu estudo eu estudei se a influência dos valores do líder, porque os valores são formados através do líder. Sim. Sempre tem uma pessoa que começa fazendo, e aquilo ali dá certo, e as pessoas colocam ela como referência e ela começa a promover os valores. Então, assim, o empreendedor como líder, dependendo da região do país, se influenciava a forma como ele geria a empresa e os valores organizacionais dessa empresa. Então, na prática, uma empresa criada no Espírito Santo é diferente de uma empresa criada em Manaus, sendo do mesmo jeito, da mesma forma, as pessoas da mesma idade. E assim, tem influência, mas é uma influência menor do que a gente estava imaginando. Olha só. Então, assim, vários pontos. A minha pesquisa foi feita em 2019. Então, você já tinha internet, né? Você tem também teorias acadêmicas de gestão que são muito similares, entendeu? Então, isso vai afunilando. As pessoas que resolvem empreender, elas acabam tendo mais ou menos o mesmo escopo, independente da região do país, entendeu? Que legal. Eu ia chutar o contrário se você tivesse me perguntado logo de cara, assim. Eu também achei. E o último ponto que ele fala sobre no artigo é onde eu pertenço, né? Que em resumo, é uma frase de fechamento que ele traz ali, que fala: considerando meus pontos fortes, minha forma de performar e meus valores, como eu posso dar a minha maior contribuição possível para o que precisa ser feito, e finalmente quais resultados eu preciso alcançar para fazer a diferença ali dentro do ambiente onde eu me encontro. E se alguém te perguntasse agora, onde você sente que faz a diferença, qual seria a sua resposta e por quê? E aí você pode falar de várias facetas, tranquilo. Então eu vou ter que sair um pouco do... Eu acho que é com meu filho, cara. Assim, eu faço diferença na vida dos funcionários que eu trabalho, faço na vida dos meus... da diretoria. Tenho uma relação muito boa, de amizade, mas é onde eu vejo mesmo que faz diferença na minha vida e eu faço diferença na vida de uma pessoa, no Zé, que é o meu filho. Sim. Então, assim, eu brinco que é o maior exercício de humanidade é você criar uma criança, né? Porque tudo que a gente conversou agora sobre força, sobre fraqueza, sobre a forma como você se enxerga, seus valores e tal, quando vem um filho, você começa a questionar isso de uma forma muito mais intensa, porque você está vendo uma criança crescer, né?
você começa a entender o ser humano muito melhor, né? Você começa a entender como os valores são formados, como que as crenças são formadas. Sim. Então, assim, sem dúvida. Mas, como o foco é a parte profissional, eu quero ser ponte, sabe? Onde eu gosto de performar, onde eu quero estar, a parte do processo de ser a ponte que eu construo, né? E fazer com que as pessoas estejam motivadas, trabalhando bem num processo que eu desenvolvi, que eu criei, com as ferramentas que a gente escolheu junto, mas assim, eu ver as coisas funcionando. E quando eu falo funcionando de todas as vertentes possíveis, eu acho que é aí onde eu mais tenho satisfação, assim, né? Sim. Cara, o que você gosta de ser dentro do trabalho? Eu gosto de construir as pontes, entendeu? Eu tenho uma demanda, eu preciso sair daqui e ir para ali. Eu preciso ter uma meta de faturamento daqui para ali. Então, assim, construir a ponte de lá para cá. É desse jeito, assim. Legal. Ser o construtor dessa ponte no processo. Eu sou engenheiro, eu não nasci para ser. Mas essa ponte de processo, de gente, de... Sim. Enfim. Não, muito bacana. De fato, eu acho que isso muda muito. Ainda não sou pai, mas só de ser casado, minha relação com o trabalho mudou muito. E eu estava lendo um livro hoje de manhã, um livro muito bom, a gente deve gravar um episódio sobre ele, que é um livro chamado... É o livro do Viktor Frankl. Nossa, eu vou ter que caçar o nome do livro aqui, que agora me fugiu o nome do livro. Que é, basicamente, ele é um cara que foi prisioneiro de um campo de concentração. Uhum. E ele conseguiu sobreviver ao campo de concentração. E aí ele criou Em Busca de Sentido, o nome do livro. Ele criou uma abordagem psicológica chamada logoterapia, que, enfim, assunto para o próximo vídeo, mas em resumo tem uma frase logo no início do livro que fala assim: para quem tem um para quem ou um porquê, qualquer como é superável. Uhum. E ele fala muito sobre quando você tem, de fato, um propósito ali, alguma coisa maior na sua vida, um motivo a mais para você fazer as coisas. Qualquer coisa, qualquer como é algo que você consegue dar conta e resolver fazer, né? E, enfim, isso se encaixa aí tanto do ponto de vista profissional quanto de vista pessoal dentro da sua resposta e, enfim, lembrei dessa frase dele. Eu acho que, e assim, a gente está num ponto de... A gente precisa falar de inteligência artificial porque mudou tudo, né? Sim. E eu tenho uma teoria que eu espero que o tempo me jogue a meu favor, de que eu acho que a inteligência artificial ela vai ressaltar o valor do ser humano, entendeu? Ela não vai tirar o valor do ser humano, ela vai ressaltar o valor do ser humano. Então, assim, eu acredito firmemente, por exemplo, de que vão haver selos, assim, né? 100% feito por humanos. Uhum. Um livro 100% feito por humanos. Um móvel 100% feito por humanos, assim. Hoje o que a gente vê como erro, daqui a algum tempo e pouco tempo, assim, um móvel feito errado, ou a marcenaria um pouco... A história do tapete persa. Exato. Eu acho que isso vai gerar valor, assim. E eu tenho para mim que as nossas relações com a inteligência artificial tem uma relação diária com ela. Então, assim, ela vai ressaltar o valor do ser humano, das relações, dos produtos que o ser humano oferece para a sociedade. Então, eu tenho essa esperança. Então, eu dentro dessa esperança, eu acredito que produtividade nos próximos anos vai ser por quem, com certeza, trabalha bem com a inteligência artificial, mas também com quem trabalha muito bem com gente, né? Então, assim, eu quero estar nesse mundo, assim, né? Legal. De conseguir trabalhar bem com pessoas, junto com a inteligência artificial, mas dando valor para as pessoas. Muito, muito legal. Muito legal. Cara, com isso a gente fecha o artigo de hoje. Queria agradecer demais pela sua presença, pelo papo. Sempre muito bom estar com você.
Te deixar um espaço aí para dar um recado final, enfim. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer assim, a amizade que a gente tem, né? Então, assim, foi muito bom, o artigo muito bom, um artigo que eu precisava ler realmente. Legal. Então, assim, veio em boa hora. E eu acho que o recado é aquilo que eu já estava falando mesmo, assim, da gente focar nas coisas certas, né? Então, assim, gerenciar a si mesmo evoca uma questão muito egoísta da gestão, assim, né? Mas eu acho que não é isso, porque no artigo mesmo ele fala que você, para conseguir gerenciar a si mesmo, você tem que entender gerenciar a equipe e as pessoas que estão em volta de você. Sim. Entendeu? Eu acho que nós estamos num mundo, paradoxalmente, assim, cada vez mais humano, assim, onde vai ser um diferencial muito grande quem souber lidar com as pessoas, com essa geração que está vindo, entender essa geração, assim, aproximar dessa geração. Gestores como eu, estou com 36 anos, assim, mas eu acho que pessoas da nossa idade não tem que se afastar, porque a produção vai vir deles, né? Sim. E de hoje, quem está com 15, 18, 20 anos, então, assim, mesmo com todas as dificuldades de linguagem, de abordagem, eu acho que tem que fazer esse exercício para estar junto, entendeu? Para tentar entender e para fazer essa galera performar e fazer essa galera crescer, porque é o jeito como a nossa sociedade vai ser construída. Perfeito. Fechou? Perfeito. Fechado. Os episódios do Vida Intelectual saem todas as terças-feiras no Instagram, no Spotify, no YouTube. Siga lá a gente em @BRM Podcasts. Até a próxima e um abraço.